Muito Aí, bem. vamos lá. Vamos começar? É muita história, 20h45. muita história para pouco tempo. Essa história é boa para o show, para o café. Quando voltar a ter presencial aí, tudo bem que eu acho que o Cara, Paulo está em que Portugal, né? temos que fazer. Quando tiver os presenciais aí, Mas tenho todo o gosto de ir aí ao Brasil assistir. Tá boa, Vai ser um boa. prazer. Nós temos um irmão português aqui. Estamos muito felizes aí. Paulo. Muito bem. Obrigado. Muito bem, pessoal. Vamos aí iniciar o que nós chamamos de Masterclass. Eu quero apresentar, então, oficialmente aqui o Wellington Paes. Ele é o primeiro palestrante Masterclass. Ele é diretor da área de relacionamento. Não sei exatamente o nome, porque o nome das áreas vai mudando. Se eu errei, você me corrige. Se é experiência, se é relacionamento, se é cliente, enfim. E a trajetória do Wellington, eu acho que assim, se eu for falar aqui, eu acho que vai levar toda ao final da aula. Então, eu vou pedir para o Wellington se apresentar e ele narrar para vocês, de fato, assim, uma experiência. Wellington, só para você ter uma ideia, essa aqui é a segunda aula do MBA, ontem foi a aula inaugural, e você está dentro da disciplina que é a Customer Experience da ideação à implantação. Então, a gente está falando, e hoje a matéria foi sobre o gerenciamento de emoções, como é que a gente faz o estímulo de emoções, que a gente usou alguns cases, a gente foi varejo, por exemplo, a gente viu o case da Nike, case da Centauro, etc. E tal. A gente está avançando, então, a cada aula a gente vai entrando em temas novos para formar aí a conta da disciplina. Então, seja bem-vindo. Legal. O microfone está aberto. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que para mim é sempre um prazer a gente estar trocando ideias e como eu estava conversando no intervalo, a gente mais aprende até do que ensina. Estou um pouquinho de tempo... Hoje eu sou diretor de atendimento da Oi, então, enfim, hoje em dia a empresa está gigante, super dividida. Eu comecei com atendimento há uns 20 anos atrás como atendente, então eu segui aquela carreirinha de muitas pessoas que vivem nesse mundo de relacionamento cliente, atendente, supervisor, coordenador, gerente, enfim, por aí vai. Desde a área de planejamento de tráfego, a área de tecnologia, então as URAs, as áreas de atendimento eletrônico da Oi, que são uma das referências mundiais, foi eu que construí a área lá atrás, antes de eu mudar para uma outra operação. Então, primeiro ponto é que eu vivi na época que a área de atendimento era um centro de custo. E CX não existia, porque antigamente não, vamos preocupar com o produto e qualquer coisa vai estourar no atendimento. Então, acho que o primeiro ponto importante que eu fico muito feliz é que a gente viu essa transformação que deixou de ser um centro de custo para uma área estratégica para dentro da companhia. Então, vou dar exemplo dentro da Oi, que eu estou hoje. Alguns exemplos mais práticos. No meu caso, eu consegui mudar o grade salarial das pessoas que cuidaram do atendimento, que era um local onde era pago menor a faixa salarial, e hoje é um dos maiores, tanto quanto importante marketing ou área de TI. Então, começa por uma valorização, inclusive, interna, que acontece muito grande na companhia. Então, acho que esse é um pilar fundamental. Pessoas, antigamente, ninguém queria para atendimento. Agora, pessoas de área de marketing querem trabalhar lá porque vê a importância dessa área que está com a voz do cliente, consegue empurrar a companhia e tudo vem acontecendo. Então, a gente vê. E peguei o segundo movimento, que foi a parte de automação, que era para reduzir custo. Então, antigamente, a gente tinha a URA, a humanização de URA era muito mais para reduzir custo. E essa segunda etapa de você conseguir transformar também, conseguir pegar que qualquer canal seja digital e melhorar. Então, acho que esse foi um movimento bacana. Dentro da Oi, hoje eu tenho todos os maiores players de atendimento, eu devo ter mais de 6 mil funcionários indiretos. 6 mil hoje, aproximadamente? Aproximadamente, eu devo estar com 6 mil entre meus call centers, fora os internos. E um outro movimento... Wellington, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Agora, com este contexto de pandemia, eu notei aqui em Portugal que esta atividade de customer service tornou-se mais atraente. Até aqui não era muito atraente e agora tornou-se mais atraente e acaba por ser também uma atividade que como disseste, acaba por ser um pouco uma escola dentro das organizações. Não sei se aí no Brasil é igual. Não, no Brasil não aumentou muito, sabe por quê, Paulo? Porque, vou dar exemplo da Oi. A Oi reduziu 6, 7% de postos de trabalho do ano passado para cá. Porque já vem reduzindo muito. A gente deu um boom há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje não teve muitos postos de trabalho novos. Esse é o grande problema, né? O que aconteceu foram pessoas que estavam em site, foi outside, foram para home.
Então, não teve uma grande procura, porque já é um mercado muito saturado. Eu lembro, há uns, vou falar uns 5 anos atrás, eu cheguei a cuidar da URA da Portugal Telecom também. Eu ficava no Brasil e ia para aí. Acabava que o atendimento eletrônico aí não tinha muita automação, e eu fiquei um período cuidando do Brasil e de Portugal, e via que aí tinha alguns conceitos diferentes, tinha um cuidado maior para não tirar emprego de quem estava na ponta. No Brasil, aqui, esse tipo de legislação tinha, vamos automatizar e o que sobrar vai para o humano. Então, não teve muito dessa procura que eu vejo aqui no Brasil, porque não tinha muita oportunidade aberta em relação a isso, entendeu? Então, assim, e aí, para poder começar a falar aqui de Oi, aí o que aconteceu nesse mercado? Eu vim transformando esse mercado, eu recebi algumas premiações, né? Algumas premiações, é um dos caras mais premiados do Brasil, cara. Mas acho que muitas premiações, seja em Latam, seja um prêmio que eu ganhei no início do ano passado de líder mundial, mas muito pela mobilização líder mundial ligado à experiência do cliente. Muito por causa da mobilização. Vocês têm uma ideia, aqui no Brasil eu coloquei os 5 principais concorrentes que se matam num palco para receber prêmio junto. Por quê? Porque eu falei, cara, aqui eu não estou preocupado de ser concorrente, que eu estou preocupado para a gente movimentar esse mercado de relacionamento com o cliente. Se for bom para todo mundo, vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês. Então, você pegar uma Atento da vida, você pegar uma Alma Viva, você pegar os principais players que estão caçando oportunidade, eles entenderem que pode fazer em conjunto, acho que isso evoluiu bastante do mercado. Mas aí, vindo um pouquinho para cá, o que eu queria falar hoje com vocês, eu queria falar 7 tópicos. Eu só não vou passar informações específicas, numéricas da Oi, mas eu vou passar o conceito. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Apareceu, agora apareceu. Sim. Perfeito. E aí a gente vai falando, e aí pode perguntar, a turma pode perguntar, está conseguindo ver a apresentação? Tá tela mas cheia? ficou naquele modo intermediário, não está no modo... É porque você deve estar com 2 telas. Você está com 2 monitores? Foi. Tirei aqui. Agora foi. Agora foi. Que eu sou meio ceguinho, estava com a TV aqui do lado também. O que eu queria falar com vocês aqui? Igual algumas palestras que eu dou, eu gosto de falar da prática, eu gosto de falar do que dá errado, eu gosto de falar dos desafios, enfim, eu gosto de falar do que é complicado. Então, eu queria dar 7 passos aqui de como a Oi, como a gente está fazendo essa transformação de CX dentro da companhia. E digo que eu estou há 13 anos de Oi, 20 anos de grupo. Realmente, agora a gente está vendo a Oi olhando para o cliente. Eu tenho outro grupo que a gente participa aqui uma vez por mês, que tem VPs, diretores de empresa, na altura de um monte, a gente conversa muito nesse bate-papo. Eu vejo que hoje realmente a gente está conseguindo implantar uma cultura de CX dentro da companhia. Agora, imagina você fazer isso em empresas digitais, você fazer em empresas pequenas, é uma coisa. Imagina você fazendo um elefante no monstro, igual uma Oi, que teve um monte de fusão, que tem cliente lá do Nordeste ou de algum lugar mais humilde que só tem um telefone fixo, de um cliente digital. Imagina como é que você faz isso para uma companhia desse tamanho. Tá? Então, acho que a ideia, eu vou falando um pouquinho com vocês e possam me interromper à vontade. Então, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é o seguinte: o que aconteceu dentro da companhia? O novo presidente da companhia, que entrou no ano passado, já vinha participando do conselho, chapéu dele o engajamento de CX. Ele tem agenda recorrente de CX. Ele botou na pauta, junto com outro diretor novo que entrou só para cuidar de um pedaço, porque eu acabo olhando todas as operações. Como a Oi é muito grande, ele tem um monte de fatias, né? Então, existe um diretor que faz só essa gestão, como se fosse o PMO de CX dentro da companhia. Então, é uma agenda recorrente do presidente da companhia, que, inclusive, ele pega temas, leva para o conselho e que vira e mexe, coloca no material de reunião de desempenho que mostra para os acionistas. Então, o primeiro ponto é que eu vejo na Oi e vejo discutindo no mercado. Não dá para ser uma moda, não dá para uma empresa querer colocar porque achou legal. Se não tiver o engajamento do executivo, do alto executivo, vai travar. Por que vai travar? Por causa das prioridades. E por causa de algumas decisões que foram tomadas em prol do cliente que impacta o faturamento da companhia. Vou impactar o faturamento, vou perder dinheiro? Não. Na hora que eu começo a olhar a autogestão, realmente o cliente é importante, eu vou olhar para frente, vão tomar decisões que não acontecem. E na companhia eu vi, olha que eu tenho 20 anos de grupo, a gente tomando decisão e falar o seguinte: isso aqui a gente vai perder dinheiro, mas vai ser melhor, vou reduzir o atrito com o cliente, vamos em frente. Então,
extremamente importante, quando a gente vai implantar, quando a gente vai trabalhar, se não estiver com engajamento da autogestão, vai dar problema no momento da priorização. Você vai identificar a oportunidade, quando chegar para a tomada de decisão, e não, veja bem, não, aqui eu não preciso, e não, aqui eu tenho grana, então não preciso de CX. Não preciso ouvir o cliente se eu já sei que lá em cima não vai fazer, não vai tomar decisão. A gente fala muito de pesquisa. Você quer que faça uma pesquisa? Quero. Tem certeza? Porque vão vir respostas. Não adianta fazer uma pesquisa e você não tomar nenhuma ação com a resposta que vier. Vai tomar ação? Não, vamos tomar ação. Então, beleza. Então, vamos fazer pesquisa. Então, o primeiro pilar que para dentro da companhia da Oi está fazendo muita diferença é o engajamento do presidente da companhia. E aí, quando você faz com o presidente, ele sobe para o conselho e ele faz com todos os C-levels, faz com que isso desça. Por quê? Porque você vai ter que apresentar um resultado de NPS para um conselho, se você não estiver bem, o cara está morto. Então, esse é um papel fundamental para quando a gente olhar as empresas, se realmente tem engajamento ou simplesmente querem porque é moda, porque acham que é legal. Isso é o que a gente está vivendo hoje na Oi. Tá? Um segundo ponto que a gente teve que a gente se reestruturar dentro da companhia, existiu uma discussão muito grande de diagnóstico e de pesquisa. O que é diagnóstico? Eu vou fazer um diagnóstico, se eu faço um diagnóstico bem feito, eu não preciso fazer todos os meses. Você precisa fazer o plano de ação e ver se o resultado vai melhorar. Ponto. Como é que a gente trabalhou? A gente tem NPS no final do atendimento. Quando o cliente ele tem um atendimento, no final ele faz pergunta, como é que foi a qualidade? Ele pergunta de qualidade, pergunta FCR se o teu problema foi resolvido e pergunta NPS. Isso seja em atendimento eletrônico em alguns pontos, seja na site em alguns pontos, e todo atendimento humano 100% tem que fazer isso. O operador tem que fazer isso. Só que o que a gente mudou aqui? A gente não usa esse NPS e essa pesquisa. A gente pega uma base com uma amostra válida e entrevista o cliente. Por que eu entrevisto? Porque eu deixo de pegar uma experiência de um atendimento de uma situação rápida, porque ele vai te falar o seguinte: ah, não, cara, eu estou feliz com a Oi. Eu fui lá, peguei, eles ficaram de mandar a segunda via de conta para mim e tá tudo certo. Naquele online, você está pegando uma avaliação. Só que daqui a 3 dias a conta não chega para ele, o telefone dele foi bloqueado. Você não pega esse problema, você não pega esse tipo de atrito. Então, a gente tem uma pesquisa recorrente, com uma amostra válida, de todos os produtos que eu vejo a experiência, eu pego ligações aleatórias, eu pego a experiência dele e quebro todas as jornadas. Como é que foi? Eu tenho pesquisa de venda, como é que foi a tua jornada de venda? Eu vou perguntar para entrevistar o cara como é que foi sua jornada de pagamento, como é que foi para você fazer fatura de conta, sua jornada de atendimento, sua jornada de uso. Tá bom, você usa bem, você tem sinal, sua internet cai muito. Então, em vez de eu pegar só a experiência momentânea do cliente, existe uma pesquisa que acontece todos os meses para você conseguir não ouvir a voz do cliente em uma outra interpretação. Porque você pode colocar um speech analytics para você pegar aquele diálogo dele do operador na hora, mas ele pega só momentâneo, só do que aconteceu naquele momento. Então, um outro segredo que a gente falou eu ter uma pesquisa com uma amostra estatisticamente válida, mas eu ter diagnósticos recorrentes. Então, como é que funciona hoje? Vou pegar aqui no meu caso, atendimento. Toda a jornada de atendimento dentro do NPS, a Oi está trabalhando. O objetivo é aumentar a nota de NPS, o CX está trabalhando para aumentar a nota Podemos saber quanto que é o NPS hoje? Hoje a gente está focando no fibra, a gente está com 30. Só que a gente está com o objetivo de passar de 50. Legal. Então, positivo, está focando assim. Eu tenho NPS negativo de alguns cobres, né? Eu estou falando do fibra, que a gente está focando, móvel, enfim. A gente está puxando o principal pilar. Todas as ações que a gente está fazendo por fibra e para a mobilidade, a gente está botando para o cobre, mas o foco da companhia está muito forte no fibra. Então, todas as pesquisas, ela cai para uma base, uma equipe. Essa equipe, ela prepara um diagnóstico. Tudo que aconteceu, a gravação, ouve. A gente tem um inner loop que o problema do cliente, a nossa área de ouvidoria pega esses clientes para resolver. Então, dou tratamento para resolver de forma definitiva. Então, pesquisa, cai para a área de diagnóstico qual o problema, cai para a ouvidoria para fazer o inner loop e resolver o problema do cliente. E nessa área de diagnóstico, ela pega todos os casos de insatisfação. Então, clientes que dentro lá da pesquisa deram insatisfeitos com a Oi, eles pegam e falam o seguinte, pegam todos os detalhes, o que aconteceu, qual foi a ligação, falha operacional, falha de produto, falha de acesso, falha de quais são os blocos, e pego 100% dos casos. Como é que eu faço hoje? Ele me dá os 100% dos casos, eu pego esses 100% dos casos,
e passo, vou dar exemplo da mobilidade, que tem mais produtos, né? Hoje no Fibra eu tenho 2 parceiros e a mobilidade que eu tenho 3. Eu passo com todas as minhas parceiras, eu divido eles. Por quê? Porque a gente olha o pilar falha operacional, eu tenho que olhar o que meu operador podia resolver, eu tenho que olhar o que eu posso empurrar a companhia para revisar processos, que é fundamental, e eu tenho que olhar o seguinte, não dá para mudar o processo é esse mesmo, multa. Por exemplo, o cara acabou de comprar, botou uma fibra gasta pelo menos uns R$1.000 para instalar, o cara em 2 meses quer cancelar, e ele fica puto porque eu não quero pagar multa. Mas e aí, a filantropia não tem muito o que fazer, mas tem o como, né? O quê? O quê? Tem que pagar a multa, mas dá para você explicar o como? Dá para você explicar por quê? Então, tem um pilar importante de atrito com o cliente, que se você também trabalhar no como explicar, orientar, o cliente não quer ser enganado. Vamos lá, o cliente, em todas as pesquisas que a gente faz, pessoal, o que a gente vê muito? O cliente quer. Problemas podem acontecer. Ele quer que se resolva e resolva rápido. Então, eu posso te fazer uma pergunta, uma intervenção? Claro. Então, eu acho que você está trazendo uma informação muito importante que vai apoiar a terceira disciplina, que é a disciplina de Customer Insights, né? Que é trazer os insights do cliente, né? E a Oi está fazendo muita pesquisa. Mas se você colocar assim, né, num Pareto, né, quais são, na tua opinião, em telecomunicações, Wellington, quais são os principais reclames, cara? O que os clientes mais querem? O que eles querem ganhar de presente, de experiência da empresa? Qual é a agilidade, a cortesia, o que é? Não, vamos lá. O que o cliente quer, assim, não é só na Oi, tá? Eu vejo em todos os produtos. O que o cara Isso, quer? vamos falar em termos de telecom, exatamente. Ele não quer ter problema. Ele quer coisa simples. Ele quer falar o seguinte, minha fatura ele quer simplicidade. Minha fatura é R$100 por mês e meu serviço funcionando. Pronto. Ele é o cara mais feliz do mundo. Perfeito. Assim, tem umas histórias antigas, tem que tomar cuidado com o que você quer dar de agregar valor, porque tinha a história de uma telco aí de telefone que assim, o cliente era super feliz, esse negócio de dar telefone, ter estresse com um telefone que não era responsabilidade da telco e acabou gerando atrito para o cliente saindo. Então, o cliente quer o seguinte, eu comprei uma banda larga de 100 MB, de 200 MB, me entrega 200 MB, me entrega minha fatura certinha. Pronto, é o cara mais feliz do mundo. Só que hoje o cliente ele é consciente que pode acontecer problemas. E qual é o grande... Onde é que a gente vê as grandes falhas? Onde é que a gente vê os grandes problemas? É estabilidade de sinal, é onde mais pesa numa nota de satisfação do cliente para a telecom. Então, eu comprei o produto não funciona, é onde mais pesa. O uso, dentro das nossas jornadas, a jornada de uso é a que mais pesa, sempre. Tá? E a segunda jornada é a jornada de pagamento. Então, assim, funciona e o pagamento não tem problema, é o cliente mais feliz do mundo. Se ele teve problema, o que o cliente quer, ele quer velocidade para resolver na primeira. Velocidade, né? Ele quer velocidade. Resolver na primeira. Te liguei e você resolveu para mim. Então, a gente pode chamar velocidade e resolutividade. Bom, e hoje, dentro das nossas pesquisas, os maiores problemas com o cliente é a resolutividade. Resolutividade é o ponto, então, para a telecom, né? Que você... É o olhar, a experiência que você quer causar no teu cliente tem a ver com de fato, resolutividade. Problemas podem acontecer, a gente sempre falava muito de 3 pilares na Oi, né? Um é não dar motivo para o cliente ligar. Então, assim, eu tenho que ter produtos simples, eu tenho que ter meu produto funcionando para o cara nem ter que me ligar. Ele está lá, feliz comigo, comprou, usa. Segundo, se ele tiver que me ligar, eu tentar fazer de forma simples, com autosserviço, com digitalização, com aplicativo, com WhatsApp. Mas se ele precisar falar com o humano, eu preciso resolver na primeira. Então, esse é o mapa mental básico nosso, mas não é só nosso, é do cliente também. Perfeito. Tudo que a gente viu de personas de cliente, de tipo de cliente, seja o que for, desde o gamer, desde o cara empresário. Ele não quer ligar, se ligar de forma rápida, ele resolve de forma automatizada. E se precisar falar com atendimento, que ele tem que parar um horário para poder ligar com calma, tem que resolver na primeira. Porque se ele tiver que me ligar 2, 3, 4 vezes, isso é um mega atrito para ele. Então, por isso, são alguns pilares que a gente vem vindo. Perfeito. Mas um ponto importante, por que eu falei do diagnóstico aqui, é porque, voltando, a área de Customer Services, a área de Customer Experience, muito fala da voz do cliente. E a área de atendimento é onde o cliente fala, é lá o que está acontecendo as coisas. Por que é importante esta área empurrar a companhia? Se o cara já está falando com você, você precisa me dar insumo para eu chegar numa área de faturamento e falar o seguinte, cara, muda o teu processo, porque isso aqui está sempre vindo errado. Ó, tem muito cliente me ligando por esse motivo. Está tendo muita falha naquele evento.
Então, a operação antigamente era muito processual, né? Os atendimentos eram muito processo. Segue o processo, está aqui. Isso. Então, eu acho que uma das fases iniciais de telecomunicação é, de fato, o processo, né? Fazer com que o processo seja um pouco mais simples, etc. e tal, né? Só que hoje, Madru, o que a gente vem buscando... eu conversei com um amigo muito tempo sobre Nubank, né? Não sei se tem alguém aqui do Nubank. Nubank, no início, muito bacana, tudo muito bonitinho, e vamos lá, e vamos resolver. O operador com uma autonomia, a pessoa com autonomia. Eu falei, cara, na hora que você vira gigante, você tem que começar a mudar um pouco para processos, porque senão viram, assim, você perde controle. Você perde controle. Então, qual o grande desafio hoje de grandes empresas? Eu falar para o meu cara da ponta, cara, resolve, levanta da cadeira e resolve o problema do cara, obriga para resolver. Mas como é que eu vou fazer isso atendendo milhões de chamadas, milhões de clientes diferentes? Então, quando você pega empresas menores, você dá... A gente está falando que o cliente ele quer ser resolutivo. Um dos desafios nossos é dar autonomia para o cara que está atendendo, seja para o sistema automático, ou seja, para o cara ter autonomia para resolver. Porque senão não adianta. Perfeito. Você cai, ele não consegue resolver, manda para um back-office e o cara não consegue resolver. Mas como é que eu vou botar uma autonomia para 6 mil funcionários? Vou dar um exemplo meu caso, o que eu fiz no ano passado. Eu criei um projeto aqui, uma ilha que eu chamo de autonomia do supervisor, porque as pessoas falavam assim, não, vamos dar autonomia, então vamos dar acesso para o supervisor resolver. Eu falei, não, porque senão o supervisor vira um segundo nível. Porque o cara deixa de ser um gestor de equipe para ficar tratando o problema. Então, hoje existe um workflow, aí tem um tema cultural, né? Deu um problema, não consegui resolver o problema do cliente nos meus processos, levanta a mão, o supervisor não conseguiu, ele manda para o workflow que eu tenho uma equipe que aí sim, esse cara tem senha para resolver um monte de coisa, para eu dar o tratamento do cliente. Mas acho que o tema da autonomia, para grandes companhias, tem esse trade-off. Por isso que nem tudo são flores. Pô, bonito, dá autonomia para todo mundo. Gente, não dá para fazer isso. Não dá para dar uma senha de cancelamento para qualquer um. Não dá para dar uma senha de fazer Não, dar R$10 por cliente para o cliente não me ligar novamente. Então, tem esse tema de autonomia que também faz toda a diferença dentro da operação. E aí, um outro tema que também ficou muito importante aqui, vocês vão ver na faculdade, vocês já viram em curso, vão ver no dia a dia, vão ver aí no MBA, muito temas de indicadores de CX. Seja NPS, seja o SES, né, o Customer Effort Score, seja o RT, seja o Lifetime Value, vocês vão ver um monte de indicadores por aí. O que é o grande, o que é importante para poder funcionar em empresas grandes que continuam tendo aquelas rotinas de processo? Como eu vou cruzar elas com o meu relatório, com o meu dia a dia operacional? Se não fizer isso, esquece. Por que esquece? Lembra que eu falei que a gente está fazendo bastante pesquisa, uma estatística válida? Imagina quando eu abro isso. Chega para mim 10 casos, 15 casos. Então, eu chego com poucos casos para poder analisar e resolver. O grande segredo que está acontecendo é como é que a gente pega esses casos e cruzam com os meus indicadores do dia a dia, que eu tenho microgestão, que eu consigo fazer a mudança, para poder eu fazer a mudança lá. Senão eu vou ficar só... peguei 5 casos, resolvi 5. E amanhã, 5 casos, resolvi 5. Então, vou dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um indicador muito forte que eu controlo, que é de repetidas. Quantidade de clientes que me ligam em 24 horas, 30 dias, 15 dias. Então, se o cara me ligou, tinha que resolver. Se ele me ligou novamente, eu tive problema. Seja para conta, recorrência de contestação, então, para eu tentar resolver ele na primeira. Então, eu olhava muito isso, olhava pesquisa de satisfação, olhava alguns outros... Tem alguns outros, inclusive um de resolutividade que eu criei há 2 anos atrás, que é o índice de contato com sucesso, que eu pego, o cara bateu, não transferiu, teve nota acima de 8, teve isso, então mostra que realmente a chamada foi boa. Mas o que esse trabalho de CX da Oi trouxe para mim? Abriu minha cabeça e falou o seguinte, calma aí, se eu estou tratando... Olha aí a experiência, olha aí a prática, que bacana. Se eu estou tratando casos detratores, não adianta olhar mediana, não adianta olhar o todo. Vamos olhar onde estão meus detratores. Então, em vez de eu ficar dentro dos meus principais KPIs, olhar transferência repetida, algumas outras coisas, vou manter o repetido, que é um atrito, mas o que a gente passou a cruzar? Com clientes que me dão nota de 0 e 4 e o cliente que me dá FCR não. Mas principalmente o 0 e 4. Por quê? Porque eu já sei o seguinte, o cara acabou de sair do meu atendimento, a gente pegou todo o trabalho de pesquisa que foi ruim, fizemos a correlação e falou o seguinte, vê se dá match com todo mundo que me dá 0 e 4 assim que sai da pesquisa. Match.
Então, opa, vamos começar a atacar esse cara aqui. Porque se eu atacar esse cara aqui, eu acerto da pesquisa também. Porque o que é um dos pontos importantes que a Oi também tomou a decisão? Eu quero melhorar, dentro do meu trabalho de CX, eu quero melhorar a experiência do cliente, mas eu não quero fazer meu NPS subir só por subir. Por que eu posso fazer subir só por subir? Eu pego os meus neutros e viro promotores. Eu tinha que pegar o meu neutro e virar promotor, bacana, meu NPS subiu, mas os meus detratores continuam o mesmo. Então, aqui ele tomou a decisão seguinte, ó, nosso número não vai aumentar tão rápido assim. A gente vamos atacar os detratores. Não é para o número ficar bonito, 30, 50, olha que o nosso NPS é bonito. Não. Vamos atacar os detratores. E aí, como o detrator é um percentual menor, como é que você correlaciona com os indicadores que você tem na tua gestão do dia a dia, aonde você pega os detratores? Então, um dos grandes segredos é sair da mediana aí. Meu indicador médio é esse. Meu indicador médio é aquele. Vamos olhar onde o indicador de pesquisa bate com o de vocês de microgestão para poder funcionar no dia a dia. Porque, pessoal, isso é uma mudança de cultura, né? A mudança de você ter mais autonomia, a mudança de você se preocupar com o cliente, ela passa por uma mudança de cultura das pessoas, passa por uma mudança de contrato com teus parceiros, porque não adianta você falar o seguinte, eu quero matar meu parceiro, aí ele tem que correr atrás de tempo de atendimento, e aí você fala que ele tem que ser qualidade, tem que atender o cliente bem, aí é só para ficar no blá, 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 né? O cara vira as costas e fala, pô, tá maluco, eu não consigo fazer. Pois é. Então, você tem que fazer a cadeia fim a fim. Se o foco é esse, vamos fazer também com que os nossos parceiros entre isso e nas suas rotinas também, que a gente vai falar de rotina um pouco mais na frente. Então, aqui o ponto é, como é que você, para não ficar aquela reclamação de a amostra é muito pequena, aquelas desculpas de quem está com detrator e satisfação alta, correlaciona com ele com indicadores de vocês que peguem os detratores, não indicadores médios de forma geral. Mais uma coisa que a gente fez aqui na Oi. Aqui eu vou dar um exemplo simples de como é que a gente foi revisão de processo, visão cliente. O cliente, hoje, a gente fazia muito trabalho de migração. O cara do cobre, o cara tinha um Oi Total, um plano da Oi que tinha um telefone fixo, Velox, Oi Total, mobilidade. E a gente migrava para ele, fez um trabalho para migrar para fibra. Um combo também, mas que muito melhor, velocidade, estabilidade, por aí vai. E aí, pessoal, só abrindo uma observação, tá? Por que a Oi também está investindo muito em fibra? Além da qualidade ser muito melhor, gestão é muito melhor e o custo de manutenção é muito melhor. Quem mora no Rio de Janeiro sabe sistema de roubo de cabo, roubo de cobre, manutenção, então é muito melhor. Então, o que a gente faz? A gente pegava esse cliente e migrava para cobre. Para fibra, desculpa, bombava. Qual era um dos grandes atritos que eu tinha depois com o cliente? Prorata de fatura. Porque ele faturou um período nesse modelo, migrou, ele tinha que pagar, tinha que fazer a fatura outro pedaço. Então, o plano dele cortou no dia 15, ele era fibra, aqueles 15 dias a conta vinha quebrada. Isso dava um mega estresse. Um mega estresse. E por que minha fatura? Mas veio fatura errada. Não, mas por que veio um pedacinho hoje? Por que veio depois? Aí tinha processos que a gente demorava a faturar. Naquele mês, o cliente tinha que pagar R$100, mas se a gente não faturou, faturava no mês seguinte 200. O valor era devido, gente? Era devido. Só que tem cara que só consegue pagar 100 por mês. Se ele não recebeu aquele 100, ele gastou e no mês seguinte não tem 200. Então, isso gerava muito atrito. Então, o que foi uma das decisões da companhia na visão cliente? Todo que for migração, eu não cobro mais a prorata. A Oi, dispensa esse dinheiro. Eu prefiro ver o cliente feliz, mas eu dispenso esse dinheiro. Eu prefiro ele estar bem, está tudo certinho, ele seguindo feliz com o meu produto, que tem que ficar me estressando, ele tem que me ligar ou ter preocupação de pagamento. Então, esse é um exemplo para tangibilizar uma decisão. É um exemplo interessante, hein? Porque é uma decisão visão cliente que eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão de fatura e estava certo, e o cliente sabe que era devido, porque ele teve o serviço prestado, só que como é difícil para ele entender, prorata, vem aqui, a fatura pode vir errado, uma decisão das companhias foi o seguinte, cara, toma que o filho é teu, não preciso cobrar. Inclusive, e teve uma outra que a gente tomou a decisão também de processo, que como tinha, de vez em quando acontece falhas sistêmicas, acontece algumas outras ações, a gente pegou até R$10 para um processo de contestação, dá para o cliente. Dá para o cliente. É até R$10, pronto, toma, autonomia, o cara tem autonomia para dar. Por dois motivos. Um, reduz o atrito com o cliente. E dois, algumas empresas não fazem uma conta básica, que é a conta da não qualidade. É o custo da não qualidade. Se esse cara me ligar mais uma vez, mais duas, já ficou mais caro do que R$10.
Só ele me ligar mais 2 vezes que eu paguei para meu parceiro já ficou mais caro do que R$10. Então, trazer esses tipos de autonomia pensando no cliente, isso faz toda a diferença também para fazer esse trabalho de redução de atrito. Mas, lembra o primeiro pilar que eu falei para você do engajamento do executivo? Eu duvido, e eu estou nessa empresa há muito tempo, se fizesse uma proposta dessa há 4 anos atrás, não seria aprovada pelo board da companhia. Então, posso fazer uma pergunta para você, para guiar os alunos? Claro. Pode? Não sei até se você quiser tirar o slide, não sei. Para a gente ver a galera aqui. Eu gosto de ver a galera. Então, Ayrton, quando a gente fala do mundo de telecom, a gente está falando de grandes volumes, né, cara? Se você fala de 6 mil agentes, pô, cara, já implantei a operação com 12 mil. Cara, 6 mil é um número gigantesco. Né? Você está falando de automação também, você está falando nessa... Falar em Joyce, nosso WhatsApp hoje deve estar atendendo em torno de 30 milhões de chamadas mês. 30 milhões de chamadas mês. Pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas, tá? Para vocês abrirem para as perguntas, que o horário da aula vai até 9h30. Então, a gente tem 15 minutinhos aqui, porque a Masterclass é assim, 45 minutos aproximadamente. A gente tem 15 minutinhos aqui para descascar aqui, ó, explorar o nosso amigo aqui com o Márcio. Né? Professor, posso fazer um pedido? Por favor. Não dá para repetir essa Masterclass, não. Vai estar para ele fazer a continuação do que ele ia falar. Tá. A gente estende um pouquinho a aula, não tem problema. Vocês querem estender um pouquinho? Então vamos estender um pouquinho, tá? Deixa ele falar. Claro. Deixa ele falar. Então complementa aí então o teu raciocínio, coloca teus slides aí, então o pessoal está tranquilo em relação então, vamos lá, vou passando e vamos dando as... Tá bom. É bom que eu gosto de dar exemplos práticos que aconteceu. Agora é óbvio, tá, gente, que tiveram algumas ideias que também não foram aprovadas. Isso acontece. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Vindo aí desse universo e pensando em oportunidades de melhoria dentro das demandas que são recepcionadas nos canais de atendimento. Como é que hoje, por exemplo, vocês fazem um filtro para identificar, e assim, a título de curiosidade mesmo, para identificar o que é uma demanda procedente de uma demanda improcedente, para aí você saber onde é que você vai atuar, tipo a causa raiz, vamos dizer assim. Tá. Hoje a gente tem uma solução, tudo parte do seguinte, a gente tem hoje o nosso Way Connecta, que a gente tem uma intranet que tem... Sim, eu não vou chutar aqui os 10 mil processos, pelo menos, documentados e mapeados, que é onde o operador funciona como se fosse um Google, né? Que a gente consegue ver os processos documentados. Então, o primeiro ponto procedente é tudo que a gente coloca tem que estar ali naquele sistema. Tudo que acontece para o cliente, para poder me relacionar com o cliente, tem que estar lá documentado. Interessante. O que acontece hoje? Lembra que eu falei até que eu tenho autonomia do supervisor? Quando o operador tenta resolver e não tem ali, ele já me aciona esse fluxo para poder eu pegar e retroalimentar o processo. Então, o que acontece hoje? A gente está falando o seguinte, a gente tem fóruns, e aí um dos temas do final é o tema da rotina, né? Para falar que acho que a rotina é importante, onde a gente leva quais são os problemas? Falha operacional. Falha operacional existe o processo e eu não consegui tratar para o cliente, eu não falei correto. E depois eu tenho um tema de processos, produtos, que eu falo o seguinte, ó, o cliente está me ligando, mas o processo é esse, eu preciso mudar o processo. E aí tem fórum junto com as áreas da companhia, eu pego o processo de faturamento, eu vou para o cara de faturamento e falo, ó, não dá, coisa que a gente está discutindo agora, um débito automático, eu ter um mega problema com débito automático e o cliente, a Caixa Econômica demora a poder fazer a aprovação, o cliente acha que tem um desconto, demora mais de um mês, a fatura dele vem cheia, porque eu só posso dar o desconto depois da fatura, depois do débito automático cadastrado. Perfeito. Então, hoje eu tenho um mapa de documento onde eu vejo o processo está correto, é improcedente para o cliente, eu falo em pró, mas dentro desse termômetro, dentro dessa discussão, mesmo sendo em pró, a gente leva para a companhia e fala o seguinte, ó, isso aqui é um atrito. Dá exemplo de cancelamento. Isso aqui é um mega atrito para a gente, o tema de multa de cancelamento. É improcedente, o cliente tem que pagar a multa. A gente vem discutindo com o cliente, ó, se o cara a partir de X meses, vamos mudar, em vez de ele pagar a multa toda, vamos pagar a multa parcial. Se o cliente quer mudar de plano, não vamos dar com a multa. Então, a gente não discute só o que é pró, o que é em pró também para eles. E aí tem uma rotina da gente leva... Tanto é que assim, essa apresentação de NPS, de causa raiz, que a gente mostra lá quem está devendo, é feita para o presidente, o vice-presidente, uma vez por mês.
A cada 15 dias, os vice-presidentes acompanham lá esses planos. Por quê? Porque se não tomarem a decisão também de mudança, não tem... Gente, vida real. Tem temas que levam e falam o seguinte, cara, não vamos fazer. Não dá para eu abonar a multa do cara. Sinto muito. Assim, eu gastei R$1.000 e vou, assim, em todos os produtos não dá. Wellington, dentro dessa reunião que você faz com a presidência, cara, porque tem uma coisa que é fundamental, que é o balanço de consequências, né, cara? Esses indicadores estão na agenda da diretoria também, fazem parte da bonificação, ou não? Não, boa pergunta. Só para lembrar do engajamento, ótima pergunta. O NPS é 20% do bônus executivo da companhia. Todos os executivos da companhia. Então, tem uma meta de atingimento de insatisfação de NPS, não bater, representa bônus executivo da companhia. Então, essa é uma forma boa de engajar também, né? Se você não, essa é uma das você formas colocar, que muda mexer no bolso. rapidamente a cultura. Não, a gente brinca até com os presidentes das EPS, quando eu faço algumas reuniões, assim, pessoal, a gente estamos trabalhando, é prol do cliente, mas vamos à nossa realidade, está mexendo no bolso da companhia. Então, vocês imaginam como a galera tá mobilizada para esse tema, né? Perfeito. Toca aí. Um outro tema aqui que foi fundamental para essa nossa evolução significa automação e simplificação de processo. Que 2 exemplos claros aqui para dar para vocês? A gente implantou uma coisa que a gente chama de tela única. O que é tela única? Eu tinha operadores que precisava passar, tem tantos processos, a mais contestação em produtos comuns que é tão complexo, em vez do atendente, em vez de ele fazer, o próprio sistema vai fazendo e vai guiando ele. Faz isso. Você viu isso? Você viu aquilo? Para quê? Para o cara simplesmente guiar. Eu faço um atendimento guiado para o operador fazer, só segue o passo a passo para você evitar falha. E você trazer simplificar. Como a Oi teve muitas fusões, vários sistemas, imagina o cara precisar acessar 4, 5 sistemas. Hoje a gente simplificou, ele vem para a tela dele e fala o seguinte, já tem informação do cliente. É esse cliente, ele tem bloqueio, não tem bloqueio, tem evento, está sem fatura, tem problema técnico, já está tudo para ele. E 2 coisas importantes que eu lembro que eu implantei isso já uns 4, 5 anos atrás, quando chega uma chamada para o atendente, ele tem 2 carinhas na tela. Uma carinha para saber se ele acabou de me ligar e está me repetindo, e uma outra que é um termômetro para saber se é um cara que já me ligou 5 vezes, já tem reclamação na Anatel, só para ver o nível de estresse do cliente, para que o atendente ele tenha uma abordagem diferente. Esse cara já me ligou 10 vezes, esse cara já está me ligando de novo. Tenta resolver o problema dele. Pessoal, vida real, 30% usa esta merda. O meu estresse com as operações é do tema cultural. Olha a cultura, não adianta você fazer um negócio que parece óbvio, mas no dia a dia, se a gente não simplificar e organizar, o cara tem tanta coisa para fazer e gente no meio dele, que o cara, uma informação dessa, imagina você como seu amigo está estressado, você, vou tratar diferente no início. Boa. Você está atendendo seu cliente, vai ser... Eu estou falando para o cara que o cliente está estressado, ainda tem um monte de cabecinha que não faz nada com isso. Olha aí. Então, Wellington, posso só pegar o gancho para fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Com o volume de operadores tão grandes e que tem rotatividade, para fazer seguir esse processo, né? Porque a gente sabe que tem um humano lá na ponta que vai ser o diferencial. Quais são as medidas? Como que você conseguiu a aderência da operação lá na ponta? Hoje a gente tem uma treinamento e tudo mais. Isso. Hoje a gente tem algumas ferramentas. Hoje eu tenho uma auditoria, tá? Feita por uma empresa externa, que a gente chama de IAQ, Índice de Aderência à Qualidade, que ele faz a mesma coisa. Ele pega uma amostra estatística por todas as minhas operações e parceiros e olha o quanto ele está sendo aderente ao seguir os processos que deveria seguir. Então, eu uso desde Speech Analytics para poder avaliar mudança de sentimento, né? Se o cliente está normal numa ligação e começa a ficar estressado. Uso para poder ver no talk, se o cara fica muito tempo mudo. Então, assim, durante aquele diálogo todo, 30% ficou em mudo. Opa, tem alguma coisa acontecendo. E o processo, se esse cara seguiu o processo ou não. Isso hoje é uma mega base para a gente de diagnóstico. Porque não fala assim, seguiu ou não seguiu. Não seguiu esse, o problema do cliente era esse e ele não falou isso. Então, essa auditoria não é só uma auditoria para me dar tá ok, não tá ok. Ele gera uma base de diagnóstico para poder atuar em cima desse plano. Então, hoje existe essa métrica para a gente poder acompanhar se ele está seguindo os nossos processos, se eles não estão seguindo. Inclusive, esse tipo de métrica
também faz parte de bonificação do meu parceiro. Então, ele recebe a base para poder fazer as ações, para poder ver se ele enfim, ele recebe bônus se melhorar o resultado, e se ele não bater o resultado, ele perde bônus. Eu tenho uma outra métrica para acompanhar também, que eu pego os principais indicadores de atrito, por exemplo, repetida. E eu pego o quartil de operação, e se aquele cara ficar 3 meses no quarto quartil, eu bloqueio o login dele, está fora da minha operação. Ele tem que fazer movimento. Então, tem algumas regras, desde feedback e ajudar, outras regras radical. Cara, se os caras estão 4 meses sem evolução nenhuma, durante 3 meses, e é o pior dos piores, eu mesmo que forço a saída. Tchau. Só que a gente tem algumas alavancas importantes. Por que o tema de automação e simplificação? Porque, por exemplo, lembra que eu falei que tem lá o Oi Conecta, que é a nossa intranet, tem todos os processos? Sim, sim. Tudo isso me gera dashboard. Eu fico olhando o seguinte, como é que é a aderência, quais são os principais fast click que ele acessa, quais são os principais processos. Essa semana eu estava discutindo, estourou prorata. Está acontecendo alguma coisa com prorata. Está todo mundo consultando prorata? Será que mudou algum processo para poder atuar? Então, ele não é só um relatório para eu ver se estão sendo aderentes, é um relatório para me ligar alertas também se está acontecendo algo. E para poder fechar, uma coisa que a gente revisou e começou a fazer no ano passado, a cada 3 meses a gente faz uma certificação que a gente chama. A gente faz uma prova com instrutor, operador, supervisor de conhecimento. Então, uma prova situacional com consulta, não é uma prova tira da cabeça, uma prova com consulta na nossa intranet, para poder ver se o cara tem uma qualidade. Aí tem uma regrinha. Acima de X, o cara tirou abaixo de 6 e ele era, assim, histórico dele 2 meses no quarto quartil, tchau. Histórico de 6, mas é um cara mediano, tem uma repescagem. Perfeito. Aí tem repescagem, tem treinamento, já tem próprio treinamento. Então, tem também essa certificação que a gente ainda está calibrando, começamos no ano passado, mas que a cada 3 meses avalia a operação. Agora, uma coisa bacana, gente. Desculpa, você já respondeu, porque tem uma outra pergunta muito boa aqui. Fechou essa aí, não? Não, é só para uma coisa bacana dentro desse conceito de estar lá. A gente começou a fazer também, há 2 anos atrás, ainda não está ok, a gente não está com a recorrência, o chamado INPS. Vocês devem conhecer e falar, que é como é que você avalia o teu funcionário, a percepção do teu funcionário. Porque um dos problemas que nós tivemos aqui na UE, ainda temos, e aí, de novo, para não ser florear, a gente não tem ainda o engajamento de quem está na ponta como nós gostaríamos de ter. Então, o engajamento das pessoas com a empresa, o engajamento do meu parceiro, do meu atendente, quem estiver na ponta comigo. Eu já peguei várias ligações que, não, eu vou ver aqui, a operadora vai resolver. Que operadora, cara? Você faz parte. Então, ele não sente parte. Para você fazer um trabalho de engajamento, o cara resolver o problema do cliente, se o seu time não estiver engajado, esquece o trabalho de CX. Se ele não sentir a dor de, peguei isso aqui, eu vou resolver, vai ter problema, vai ter dificuldade. Perfeito. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui, olha. Boa. Como fazer o controle de métricas da Dani Fukushima? Como fazer o controle de métricas no atendimento WhatsApp? O tempo de resolução, por exemplo, por não ser uma conversa fluida como uma ligação. Como fazer o controle de métrica no WhatsApp? Hoje, o que a gente vou separar em 2 blocos, tá? Vou separar a minha operação de chat, onde ele precisa cair para o humano, e a operação do próprio bot, que é automático. O bot, as informações são as mais básicas, são de o que foram serviços automatizados, o que é abandono sem terminar a interação, e clientes repetindo por temas. Então, são as métricas mais... Ele entrou, ele pegou lá a informação dele, chegou até a conclusão do serviço, automatização... Vou comparar igual a gente fazia com Oura. Chamada automatizada, finalizada, retida. Chamada abandonada, o cara começou e desistiu. E chamadas transferidas, que assim, eu não consegui resolver no meu canal, eu tive que mandar para atendimento humano. Hoje, eu ter chamadas repetidas no bot não necessariamente é ruim, tem que tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque o cara pediu o saldo, não peguei agora, quero pegar o saldo de novo, quero pegar agora, não necessariamente é ruim. Uma coisa que a gente está implantando agora, ainda não tem, e eu tentei fazer isso há uns 3, 4 anos atrás, e não vi nenhuma empresa grande no mundo fazendo, é o tema do Omnichannel. A gente está começando por suporte técnico, estamos começando agora um pouquinho. Por quê? O cara tentou no bot. Qual é o meu problema hoje? Hoje eu sou multi-channel,
eu consigo ter serviço em vários canais, mas os canais não se falam. Então, ele tentou no meu bot e ele desligou e me ligou para o meu call center, começou do zero e eu não consigo ter essa métrica. Minto. Eu até tenho essa métrica de cruzamento de básico genérico. Ó, começou no bot e veio para o humano. Esse controle a gente tem, tá? Que é de uma visão assim. Quantos clientes nós automatizamos? Eu vejo o cliente único que eu pego pelo CPF, cruzo em todos os meus canais e vejo. Esse cara entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. O genérico a gente tem. Mas o detalhado para ver ele saiu daqui, entrou outro canal, a gente não tem ainda, está construindo. Então tem gente, o Omnichannel se fala há 10 anos. Eu não conheço uma big empresa que usa o Omnichannel de verdade. Empresas pequenas conseguem, compram uma plataforma única, mas grande não consegue. Então, no chat, eu tenho essa mensuração, e quando vai para o meu atendimento humano, do WhatsApp, quando eu tenho uma pessoa ao WhatsApp atendendo normal, eu tenho minhas métricas, vou chamar de parecidas com atendimento. O que é? É o tempo para o primeiro contato, não necessariamente meu tempo médio de espera é igual, porque no digital o cara toca um pouquinho mais. Chamadas desconectadas, porque no atendimento digital tem muito isso, o cara pegou, fecha o WhatsApp dele, fecha a tela dele, desliga e começa de novo. Você consegue mensurar, então, você consegue mensurar esses timings, esses tempos? Eu tenho tudo isso, tempo médio de espera, tempo de desconexão, tempo médio de interação. Tudo pelo canal WhatsApp. Porque, na verdade, você tem um relatório e o texto a brincadeira do texto é muito melhor, né? Porque você tem todas as suas bases ali, você joga num site da vida, você tem um mundo. Hoje eu tenho alertas, em algumas operações, alerta automático. O cliente está falando na Anatel. Já liga um alerta lá para o supervisor, cara, o que está acontecendo ali com o operador que o cliente falou que vai na Anatel? Porque o texto, diferente de voz, que você precisa pegar um speech, traduzir voz para texto para gerar os tickets, o texto já está pronto. A voz tem o aspecto da entonação, porque dependendo da entonação, dependendo da ênfase, né? Você está brincando comigo, brincando é uma coisa, né, parece boa, mas você está brincando comigo, aí já na análise de speech, você já... que o speech dá o tema da mudança de sentimento. Exatamente, que a mudança a gente chama de mudança da emoção, que foi o tema da aula de hoje, mudança de emoção. Isso, e o estresse depois. Mas uma coisa importante no que está acontecendo no mundo do WhatsApp, eu puxei um amigo meu também, a gente gosta aqui de telecom, gosta de ser vanguarda, a gente começar a brincadeira de atendimento WhatsApp assíncrono. E isso não é fácil. Por quê? Porque não adianta você ter um atendimento assíncrono se as empresas são síncrono. Só para repetir, síncrono o cara entrou no WhatsApp, eu tenho que ter um atendente para responder ali e ficar falando com ele na hora. É igual voz. Eu tenho que atender na hora, caiu, desliga. O assíncrono é onde ele consegue mandar mensagem como se a gente trocasse mensagem. Madruga mandou uma mensagem, daqui a 2 horas que acabei a reunião eu respondo para ele, depois ele me responde. É igual o nosso dia a dia. Eu trazer o dia a dia para o atendimento. Então, a gente fez um piloto com uma empresa que é a top mundial, tem, enfim, mais de 19 mil clientes pelo mundo. A gente está indo para comprar a plataforma agora, fazendo uma RFP para comprar a plataforma. Mas qual é o nosso maior desafio? A gente está falando isso dentro do outro grupo lá, de uma amiga que trabalha numa empresa de saúde. Algumas empresas até fazem isso de forma manual, atendimento de WhatsApp, tenta ser assíncrono. Mas para eu ser assíncrono, a empresa também, os nossos processos têm que ser assíncrono. Vou dar exemplo do plano de saúde, que é mais fácil, do hospital. Não, você pode agendar, é assíncrono, você pode agendar a consulta. Se o cara me ligar daqui a meia hora, perdeu o horário. Não tem mais horário disponível. Então, mas aí não é mais assíncrono. Se eu tinha que responder na hora, não consigo responder depois. Então, hoje, um dos maiores desafios de um atendimento via WhatsApp, hoje já tem mais informações, deixar de ser síncrono, ser igual um atendente, o caso voz, para responder na hora, porque o cliente ele trocou uma mensagem com você, fez alguma coisa, voltou, mas as empresas também têm que adaptar seu processo para ser assíncrono. Essa é uma da discussão que está... porque, então, o assíncrono, eu estou participando dessa discussão, porque a questão do assíncrono, né, tem uma vantagem estúpida para a empresa. Tudo que for assíncrono te dá... tudo. Se o cliente... Porque qual é a grande vantagem o atendimento de e-mail? Ele é péssimo para o cliente, porque em termos de prazo, né? Porque ele quer resolver agora, mas manda um e-mail que um dia eu te respondo. Mas é ótimo para a empresa do ponto de vista de prazo, porque ela pode otimizar, dimensionar, porque não é síncrono, não está em tempo real. Então, assim, esse desafio... eu vou te dar um exemplo aí, Madruga, para te ajudar. Tá. Vou te dar uma ajuda para te ajudar. Eu tinha em torno de 4...
Vou dar um exemplo aqui por hora, tá? Em média, meu atendente atendia 4 chamadas por hora. Nesse projeto que a gente fez, foi para 12. Porque você colocou o delay e você transformou ele em assíncrono. Só que é um e-mail que funciona, né? Exatamente. É como se fosse um e-mail que funciona, né? Que é rápido. Você sabe se o cara leu, se está online ou não. Legal, legal. Eu acho que esse indicador foi importante. Quer dizer, um atendente no WhatsApp normal consegue falar com 4 clientes, né, simultaneamente, né? Agora, no assíncrono, ele vai além, né? Acho que depende de empresa, produto. Tem mais alguma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, por favor, pode fazer por escrito aqui também, tá? Que eu vou lendo para o Wellington. Olha, tem um comentário aqui muito legal do Paulo, né? Pergunta não. O comentário é o seguinte: tudo que o Wellington está relatando demonstra que o CX é indissociável do Employee Experience. Não é à toa que esse MBA ele juntou Customer Experience e Employee Experience. Isso bacana, Paulo. Você fez um bom link aí com o teu curso. Sem dúvida, ótimo, ótimo. E tem um tema, foi quem falou? Foi o Paulo? Foi, Paulo Cruz. E tem um outro tema importante, Paulo, que assim, a gente brinca, as nossas turmas aí que a gente fala de cachaça, assim, todo mundo fala de transformação digital, fala de CX, mas de verdade, tudo que a gente está discutindo está falando de pessoas, seja o teu cliente, seja quem tem teus funcionários, seja o teu time. Então, isso faz toda a diferença, toda. A transformação digital são pessoas, você tem que entender o que pessoas precisam para você adaptar a tecnologia que a pessoa precisa, não entubar a tecnologia. E olha que eu já vi entubar, inclusive a gente já fez aqui há uns 15 anos atrás, que o Madruga conhece de reconhecimento de voz. Entubei nas pessoas, tive resultado ruim. Na hora que depois você vai adaptar a tecnologia à realidade dele, aí muda completamente. E do time idem. Quem está na ponta idem. Você quer transformar... Isso, Wellington. Você quer ter uma cultura de CX, de experiência do cliente, e não dá experiência para o teu colaborador, não dá experiência para o teu time? E não é só isso, Wellington. Eu já trabalhei nesta área da avaliação da satisfação de clientes, e normalmente os meus clientes, as empresas, queriam conhecer exclusivamente a experiência dos clientes deles. E aquilo que eu lhes dizia sempre é que era preciso também ouvirem os colaboradores, porque os colaboradores são as pessoas dentro da organização que melhor dominam a relação com o cliente. E raramente as empresas querem ouvir os seus próprios colaboradores, aqueles que estão em contacto diário com os clientes. E isso é um erro muito frequente que os empresários correm. Perfeito, perfeito. E aí, de propósito, a gente já tinha combinado antes, né, Paulo? Essa página, esse slide aqui do feedback e sugestão operacional, é o que a gente está vendo que está funcionando super bem agora, que é as minhas informações, o meu diagnóstico está aí de quem está na ponta com o cliente. Então, eu tenho algumas ilhas, por exemplo, eu tenho uma ilha que eu chamo de Second Call, que eu separei um grupo, que eu faço um trabalho triplo com essa turma. Esse cliente me ligou a primeira vez, se ele me ligou de novo, cai num grupinho. Então, esse grupo ele tem o primeiro papel de resolver o problema do cliente. Desculpa você ter ligado, eu preciso resolver. Segundo, ele vai fazer um Customer Insight, que é me explica, não é nem Customer Insight, Customer Engagement, para poder melhorar, por que você teve que ligar novamente? Ele já faz ali naquele contato do cliente, só dentro de uma abordagem, por que você deve ligar? E ele pega esse feedback ali com o cliente, vê a oportunidade, e depois a gente tenta fazer um Customer Insight, que é falar o seguinte: e se você tivesse que sugerir alguma coisa? Eu estou fazendo esse trabalho com o meu cliente, e o que eu faço no paralelo? O meu time da ponta, de quem está lá na frente, eles pegam mega mapeamento de oportunidades e eles trazem para a gente. Eles que estão de frente com o cliente, falam o seguinte: é o tema que eu falei ainda há pouco do INPS. Não adianta fazer só NPS com o cliente. Eu tenho que fazer o INPS com o meu time. Deixa eu ouvir o que tem. Mas sabe o que acontece, Paulo? Aí vem as consultorias da Conquiste. Aí a gente fala. Não dando exemplo da Conquiste. Aí vem um cara de fora, fala, e eles, pô, que bacana. Vocês já devem ter passado por isso aí, né? O funcionário fala umas 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa, vem alguém de fora, uma McKinsey da vida que cobra milhões lá, e o cara, pô, bacana que vocês falaram, bacana. É verdade. Então, acho que tudo envolve, e você falou, pô, perfeito,
Se os teus executivos, se a tua gestão entende, querem ouvir, querem transformar. Se querem transformar, desculpa, gente, não precisa pagar megas consultorias. Então, pensei que era para pagar as megas. Consultoria vai te ajudar a você organizar como trabalhar com essas ideias. Deixa eu complementar esse case aí. Você sabe, pessoal, eu fui executivo como Wellington, né? Eu fui diretor de empresas e muitas vezes eu queria fazer uma transformação e essa transformação, muitas vezes ela esbarrava no seguinte problema. Meus colaboradores conheciam, sabiam tudo a respeito, a minha equipe era muito capacitada, mas o restante da diretoria só confiava se a gente trouxesse uma consultoria com confiança no mercado, como se fosse, sei lá, uma equipe do Madruga atual, para mostrar, mesmo que apresentasse coisas parecidas com os colaboradores, os executivos falam assim, caramba, pelo menos confirmou aquilo que eu achei. Então, Wellington, eu acho que isso aí não mudou, cara. Isso aí é muito interessante. Eu vejo isso nos projetos que a gente está inserido. Muitas vezes faz um super diagnóstico e a equipe, a gente ouve muitas equipes, muito nos diagnósticos. Eles falam, Madruga, ninguém dá voz para a gente aqui, cara, porque a gente está falando há anos que tem um processo errado do faturamento, de não sei o quê, do jurídico, do financeiro, do contas a pagar, que está prejudicando a vida do cliente, eles não querem mudar. Então, hoje, Wellington, quando a gente faz um diagnóstico na Conquista, a gente tem um cuidado, assim como existe a técnica do Voice of Customer, tem a Voice of Employee. A gente leva também a voz do colaborador dessa empresa para dentro do diagnóstico, né? Sem revelar quem é o colaborador, para ele não sofrer retaliação. Não, pode revelar, Madruga. O que eu vi aqui na própria companhia, algumas consultorias, eu vou dar 2 exemplos que eu gosto. Por que eu tenho uma mega consultoria aqui interna, que está aí há 1000 anos? Porque são consultoria de execução. Eu vai falar o seguinte, ó, a gente pensa, a gente dá ideia e o cara entrega. Pode ser o projeto mais complicado, pode ser quando eu entro em São Paulo. Os caras entregam. Então, é um perfil. É assim, você tem ideia, ele consegue organizar e tira o papel. E uma outras consultorias que dão resultado, inclusive a própria Conquista fez trabalho com a gente aqui na Oi, é assim, eu não estou aqui, eu não vou aqui, eu não sou o mágico, eu não vou trazer coisa nova. Eu vou fazer com que organize metodologia para o que você está falando, a gente conseguir mostrar e tirar do papel. É isso aí, então, Wellington, né? É muito mais importante e muito mais impactante um processo de mentoria do que um processo de consultoria. Uma pessoa externa deve entrar dentro da organização para ensinar a pensar, não para transformar, mas para ensinar a pensar. Perfeito. Bom posicionamento, é um bom posicionamento. Ótimo. Isso vem acontecendo de fato. Bastante. Pessoal, quem tiver mais dúvidas, quiser apresentar podem alguma coisa... perguntando. Acho que esse é o último slide, depois faz o resumo. E aí uma coisa que a gente não pode deixar sair do dia a dia, por exemplo, hoje eu estou com uma área de operação. Operação é o águas e esgotos, né? Ninguém vê, só vê quando fede, só quando dá problema, senão você tem um trabalho para poder mostrar. Se esse trabalho não tiver na tua agenda, da rotina do dia a dia, ele é engolido e você não consegue fazer o trabalho de qualidade de experiência. O teu dia a dia, problema, ocorrência, faturamento, assim, te engole. Então, é importante fazer as dailies, fazer o processo. Sim, tem que ter agenda, tem que ter um fórum, isso tem que estar na rotina do dia a dia e descer até as pontas. Tem que descer o cara lá da pontinha, seja o cara do digital, da Joyce, Joyce Tecnologia, não. O cara da Joyce tem que entender que isso aqui é importante para a gente. O cara da URA, o cara da PA virtual, o cara do interceptador, porque hoje em dia não parece... Antigamente era URA e humano. Hoje em dia tem WhatsApp, digital, interceptador antes de entrar na URA, antes de ir para o humano tem um monte de PA virtual e alguns processos simples, depois no humano. Então, hoje eu tenho mais umas 5 steps de automação antes de chegar no humano. Não adianta eu só falar de CX para o humano. Eu tenho que falar de CX para todas essas pessoas que cuidam de tecnologia e tem que estar na rotina, porque senão, gente, o dia a dia consome e meu objetivo de melhorar meu EBITDA, o objetivo de reduzir custo no humano, o objetivo de digitalizar, consome e a parte de CX não funcionar. Não vai conseguir trabalhar. Por isso que eu volto no meu primeiro slide que
se eu não tivesse, se os nossos VPs, se o nosso CTO da vida não tivesse uma agenda para apresentar para o board, o presidente mensal desse trabalho, e aí isso desdobra para todo mundo, né? Se não tivesse essa rotina, o negócio já estaria aí, estou aqui, não, vou ver de lado, vou fazer um negocinho legal para poder dizer que o cliente está feliz, e a gente não ia conseguir tirar do papel. Acho que esse é fundamental. E aí, para fechar e ver as perguntas, então, acho que de resumo, o que eu tenho visto no dia a dia, seja da Oi e com esses bate-papos, começa pelo engajamento. Segundo, é importante eu ter pesquisas com diagnóstico recorrente e não só eu fazer aquela pesquisa do online, porque o mapa mental do cliente está enviesado por aquela ligação. Eu tentar pegar os indicadores de CX e correlacionar com o meu dia a dia, sempre vendo com o meu dia a dia para deixar dentro da rotina. Eu tentar revisar processos dentro da visão do cliente e abrir mão de alguma coisa para poder ganhar na frente. Automatização. Precisa simplificar processo e automatizar, porque senão eu tinha processo de contestação que o cara tinha 70 passos. E hoje esses processos têm 20 passos. Imagina toda vez eu ter 70 passos. A possibilidade de eu errar e o cliente ter problema era gigante. Pegar feedback quem está na ponta, e acho que aí o Paulo deu um ótimo exemplo, pegar o feedback do time e garantir rotina. Eu acho que rotina faz com que transforme o CX dentro da companhia e não vai ficar só uma área, porque é uma área ingrata, tá, gente? É uma área que o cara que faz o PMO do CX em grandes empresas, dependendo do tamanho da empresa, o cara que cuida de digital, de customer service, CX, é o mesmo cara. Mas pegar em grandes, vou pegar, por exemplo, tem pessoas que faz isso, é o cara que fica apontando o dedo para todo mundo. É o cara que mostra o mapa, é o cara que fica cobrando a apresentação, cobrando o PMO, cobrando a ação e apontando o dedo. É um trabalho ingrato. Se você não conseguir fazer um trabalho super integrado e que venha com uma gestão, vai ter muita dificuldade de sair do outro lado. Acho que esse é um ponto fundamental que a gente está vendo no dia a dia. Tá? Opa. Perguntas? Muito bom, pessoal. Wellington, vou tirar a tua apresentação para você estar agora aqui com a galera te olhando, momento olho no olho, a gente pode pegar os minutinhos finais, a aula já passou. Não, e depois, Madruga, passa para eles aí, enfim, tem lá meu LinkedIn, fique à vontade lá. Não, eu acho que você poderia... Bota no chat aí o link, se você já quiser botar no link, é legal, tá? Não prometo que eu consigo responder muito rápido, mas prometo que eu respondo. Boa. Bota seu LinkedIn aí no chat, digita para a gente, ou pega lá do teu... Pessoal, alguma pergunta? Já tem duas aqui, tem a Andressa e tem a Vivi. Eu não sei quem está há mais tempo, mas, sei lá, vamos em ordem alfabética, pode ser? Andressa, por favor. Boa noite, Wellington. Boa noite. Eu tenho uma dúvida com relação aos planos de ação, né? Como que vocês tratam as informações da pesquisa? Se vocês têm algum filtro correlacionando a curva ABC da companhia, o serviço que mais gera faturamento, como que vocês estratificam? Enfim, só não posso mostrar o slide aqui, mas o que a gente pega, assim, dentro do plano de ação, a gente faz... É o Pareto. Eu vou pegar o seguinte, vendo meus problemas, vou dar um exemplo que aconteceu na mobilidade. Um dos meus maiores problemas de atrito era temas técnicos. Então, eu pego lá meu bloco de temas técnicos, seja desde o meu atendimento... Eu faço duas visões. É uma visão por temas e uma visão por responsabilidade. Que é visão por tema? Temas técnicos, tema de faturamento, tema de produto. E depois eu só inverto para, na hora de priorizar o plano de ação, o que é falha operacional, temas técnicos. Meus atendentes não conseguem fazer um checklist, manda o cara procurar, desligar o telefone, manda procurar o aparelho, sem eu fazer checklist. Então, esse é um exemplo que está acontecendo, que a gente está mandando criar um robô para fazer o atendimento guiado técnico. Então, a gente faz o Pareto em cima, numa visão produto, faturamento, temas, né? Vou chamar temas, e depois a gente só faz dentro desses temas o quebra, o que é falha operacional, o que é revisão de processo, e sempre Pareto. Qual que é meu... 20% das minhas reclamações é porque o meu... Teve agora aqui, o Oi Controle, estava na minha cabeça porque eu estava discutindo isso agora há pouco. Um cliente do Oi Controle que bota faz recarga em alguns locais, ele tem que botar R$50 para poder ganhar toda a recarga dele, ele bota em local que só paga 30, aí bota a recarga fracionada. Aí perde a campanha e perde a promoção dele. Então, assim, aí a gente vai fatiando por tipos de problema.
Mas não separa, por exemplo, o PJ de pessoa física? Não, hoje já é separado. Hoje é separado. Porque, como a UE é muito grande, ela é fatiada em tipo de cliente, tipo de produto. Então, eu tenho empresarial, varejo empresarial e corporativo, já é separado. Hoje, o meu atendimento é o empresarial e o varejo corporativo, uma outra área. Aí, depois, eu separo por produto, fibra, mobilidade, cobre, TV. E aí, depois, eu separo... É o gigante cortado, mas separa assim porque são... Agora, para alguns temas, por que a gente tem evoluindo, por exemplo, temas de fatura? O tema de fatura, o cara do fibra, do cobre, os temas que o cara que tem conta, é muito parecido os problemas, só estão em sistemas diferentes. Então, a gente consegue pegar um plano de ação e fazer para todos. Legal, obrigada. Muito bom. Olha, ótima pergunta. Divertido o negócio. Não morre de tédio. Eu tenho a próxima pergunta. Aí. Tinha uma pessoa com a mão levantada. Era eu, mas eu já perguntei. Era sobre a rotatividade. Obrigado. Da rotatividade, perfeito. Hoje melhorou um pouquinho, tá? Só para você ter uma ideia. Quer dizer, tirando a pandemia, a gente estava com o nosso turnover em torno de 2%. Tá? Tava bem, não era gigante, não. A pandemia no início deu uma piorada, agora deu uma melhorada de novo. Aí, depende dos picos, né? Quando é aqueles picos da pandemia, aumenta um pouco, as pessoas ficam preocupadas, mas gerava em torno de 2% aí dos parceiros. Perfeito. Bom, galera, mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Batido o martelo. Wellington, muito obrigado pela sua disponibilidade. Você, como um diretor de empresa, você ficar disponível para os alunos, só mostra o quanto você é grande, tá? Só mostra o quanto você é grande. E obrigado por ter doado seu tempo para um tema tão importante que é, de fato, a experiência do cliente na sua totalidade, E olhando agora, e foi legal porque a gente viu alguns cases que são importantes, e a gente vai trabalhar, toda aula a gente trabalha cases, né? E a gente hoje trabalhou 2, você trouxe um case de volume, cara, isso é muito legal. Você está falando de 6 mil operadores, você está falando de... Quantos WhatsApps mês, cara? Quantos atendimentos mês? Da Joyce está em torno de 30 milhões por mês. 30 milhões de WhatsApps mês. Olha, a Fernanda fez quase caiu para trás, a Fernanda Moraes agora, eu vi a Júlia, a Dani também. Você está falando de um cara que é responsável por 30 milhões de WhatsApp. Bom, espero que o WhatsApp ganhe dinheiro com essa operação também, porque isso aí deve dar muito... Não, mas nem isso. A gente ajudou a provocar, foi engraçado, porque até atrasou um pouco, algumas discussões de gratuidade do WhatsApp para business, porque eles cobravam muito caro, a gente falou que não é, mas ajudou a provocar eles criarem um business para isso. Né? O Brasil ajudou o WhatsApp a abrir o WhatsApp para business. É nesse nível, tá? Então, parabéns, Wellington, parabéns aos alunos também que receberam mais um case aí. Nos encontramos, então, pessoal, segunda-feira, 18h30, a gente aí está na nossa aula. Parabéns aí pela Masterclass. Cada disciplina vai ter uma Masterclass de 45 minutos e podem se estender em alguns casos. Né? Valeu, galera. Um beijo em todos. Valeu, galera. Obrigado aí. Um abraço, sucesso para vocês aí. Beleza. E parabéns por estar fazendo esse MBA aí. Eu acho que isso é o que vem transformando. Parabéns para todo mundo. Uma turma linda. A gente está muito feliz.